segurança, certeza e gozo da salvação eterna. A palavra de Deus nos ensina que, enquanto que o crente é salvo da ira futura pela obra de Cristo e que tem a certeza da salvação pela palavra de Deus, conserva a consolação e alegria pelo poder do Espírito Santo que habita nele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Convém lembrar que toda pessoa salva ainda tem em si o que as Escrituras chamam de carne, isto é, a natureza pecaminosa com que nascemos e que começa a se manifestar desde a nossa mais tenra infância. O Espírito Santo no crente resiste à carne e fica entristecido sempre que ela se manifesta por pensamentos, palavras ou obras. Quando o crente procede de um modo digno do Senhor, o Espírito Santo produz em sua alma o seu bendito fruto, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade e assim por diante. Encontramos isso em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é o fruto do Espírito. Porém, quando ele procede de um modo carnal e mundano, o Espírito Santo é entristecido e, como consequência, falta na vida do crente este fruto espiritual. Permita-me, leitor, expor sua situação, caríssimo ouvinte, como crente, da seguinte forma. A obra de Cristo e a sua salvação ficam em pé ou caem juntas. O seu comportamento e o seu gozo ficam em pé ou caem juntos. Se fosse possível a obra de Cristo cair por terra, o que, graças a Deus, nunca poderá acontecer, a sua salvação cairá juntamente com ela. Porém, quando por qualquer descuido você não tiver um comportamento próprio de um cristão, o que pode muito bem acontecer, você ficará também sem desfrutar o gozo. Em Atos dos Apóstolos está escrito a respeito dos primeiros cristãos que andavam no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, verso 31. E também os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Depois de sermos convertidos, o nosso gozo espiritual será sempre proporcional ao caráter espiritual do nosso comportamento. Você percebe agora, ouvinte, caro amigo, minha amiga, em que consiste o seu engano? Você tem confundido duas coisas diversas, que são a segurança da salvação e o gozo que resulta dela. Se porventura você entregar-se à sua vontade própria, ao seu mau gênio ou aos prazeres mundanos, etc., o Espírito Santo se entristecerá e logo você perderá a sua alegria espiritual e talvez pense ter perdido também a sua segurança. Repito, porém, mais uma vez, a sua segurança depende da obra que Cristo fez por você. A sua certeza depende da palavra que Deus dirige a você. O seu gozo depende de você não entristecer o Espírito Santo que habita em você. Se você, sendo filho de Deus, entristecer o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus Pai e com o seu bendito Filho ficará, como consequência, logo interrompida. E enquanto você, arrependido, não reconhecer e confessar o seu pecado a Deus, aquela comunhão e aquele gozo não lhe serão restaurados. Suponhamos que uma criança qualquer faz uma maldade. Sentindo que praticou o mal e desconfiando que seus pais já saibam do ocorrido, ela mostra logo em seu rosto os evidentes sinais de perturbação. Meia hora antes ela estava alegre e gozando, juntamente com os pais, um passeio no jardim, agradando-se naquilo que agradava a eles também, e gozando aquilo que eles também desfrutavam. Em outras palavras, ela estava em comunhão com eles. Tinham todos os mesmos sentimentos. Mas isso cessou num momento, e como criança travessa e desobediente, nós a encontramos agora em um canto,
toda triste. Os pais, notando sua tristeza, perguntam-lhe pelo motivo, dizendo-lhe que, se tiver feito qualquer maldade, deve confessar tudo e eles lhe perdoarão. Mas o orgulho e a teimosia a mantêm ali calada. Onde está agora a alegria que essa criança tinha há meia hora? Desapareceu completamente. Por quê? Porque se interrompeu a comunhão entre ela e seus pais, devido à sua maldade. Mas o que é feito do parentesco que há meia hora existia entre ela e seus pais? Porventura desapareceu isto também? Acaso cessou ou se interrompeu? Certamente que não. O seu parentesco depende do seu nascimento. A sua comunhão depende do seu comportamento. Passado, porém, algum tempo, ela sai do canto onde tinha permanecido e, já arrependida e com o coração quebrantado, humilha-se e confessa toda a sua falta, do princípio ao fim, de modo que os pais percebem que ela odeia agora, tanto quanto eles, a sua desobediência e travessura. Então, tomando-a nos braços, cobrem-na de beijos. A sua alegria restabelece-se, porque também a sua comunhão com os pais está agora restabelecida. Lemos que o rei Davi, tendo em certa ocasião pecado gravemente, se arrependeu e voltou-se para Deus orando. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso nós encontramos no Salmo 51, verso 12. Notemos que Davi não pediu que lhe fosse restituída a salvação, mas a alegria dessa salvação. Imaginemos agora o caso de outra maneira. Suponhamos que enquanto a criança se encontrava no canto, soluçando e sem dar provas de querer reatar comunhão com seus pais, se ouvisse um grito de fogo, o que iria ser da criança? Porventura seus pais a deixaria naquele canto para ser consumida pelo fogo que devora a casa? Impossível. Seria até mais provável que ela fosse a primeira pessoa que os pais tirassem para fora de casa e que pusessem a salvo. Todos devem saber perfeitamente que o amor de parentesco é uma coisa e que o gozo da comunhão é outra inteiramente diferente. Ora, quando um crente cai em pecado, a sua comunhão com Deus, Pai, fica por algum tempo interrompida e falta-lhe o gozo até que, com o coração contrito, se volte para o Pai e lhe confesse os seus pecados. Então, confiando na palavra de Deus, sabe que está de novo perdoado, porque a sua palavra, a palavra de Deus, claramente diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Assim, pois, ó Filho querido de Deus, lembre-se sempre dessas duas importantes verdades, que não há nada tão forte como o laço de parentesco, e nada há tão frágil como o laço de comunhão. Todas as forças e todas as maquinações da terra e do inferno reunidas não podem quebrar o primeiro. Ao passo que basta apenas um pensamento impuro ou uma palavra leviana para quebrar imediatamente o segundo. Se porventura você tiver alguma vez a sua alma atribulada, humilhe-se perante Deus e examine a sua consciência. E quando você tiver descoberto o ladrão, o pecado que lhe roubou a alegria, traga-o para a luz da presença de Deus. Isto é, confesse o seu pecado a Deus, seu Pai, e julgue-se a si mesmo pelo seu descuido e pela falta de vigilância da sua alma que, assim deixou entrar às escondidas o inimigo. Mas não confunda nunca
a sua segurança com o seu gozo. Não imagine, todavia, que o julgamento de Deus é menos severo contra o pecado do crente do que contra o do incrédulo. Ele não tem dois modos diferentes de tratar com o pecado. Seria impossível a Deus passar por alto, sem julgar, é claro, tanto os pecados do crente como os pecados do incrédulo que rejeita o seu precioso Filho. Há, porém, entre os dois casos, a seguinte diferença. O pecado do crente foi previsto por Deus, havendo-o lançado sobre Cristo, o Cordeiro Divino, quando este foi crucificado no Calvário. Ali, de uma vez para sempre, foi levantada a grande questão criminal da sua culpa, recaindo o castigo que o crente merecia sobre o seu bendito substituto, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2:24. O incrédulo, porém, que rejeita o Senhor Jesus Cristo, há de sofrer, ele próprio, as consequências eternas dos seus pecados no lago de fogo. Ora, quando um crente comete uma falta, a questão criminal do pecado não pode ser suscitada novamente contra ele, porque o próprio Senhor Jesus, constituído agora o juiz de todos, é quem a resolve de uma vez para sempre sobre a cruz. Porém, a questão da comunhão é levantada dentro da sua alma pelo Espírito Santo todas as vezes que o crente o entristece. Permita-me que, em conclusão, me sirva de outro exemplo. Imaginemos uma noite serena e magnífica, com a lua brilhando com o seu maior esplendor. Um homem está olhando atentamente para um lago profundo, com cuja superfície a lua se reflete admiravelmente, e dirigindo-se a um amigo que está ao seu lado, lhe diz: "Como a lua está linda esta noite, tão cheia e brilhante." Porém, apenas acaba de falar, seu companheiro deixa cair uma pedra dentro do lago e o primeiro exclama: "Que é isso? A lua fez-se em pedaços e os seus fragmentos estão batendo uns contra os outros na maior confusão." "Que absurdo!" responde seu amigo. Olhe para cima e você verá que a lua não mudou em coisa alguma. A superfície da água do lago, que a reflete, é que sofreu mudanças, ficando agitada." Amigo crente, aplique a você mesmo esse simples exemplo. O seu coração é como um lago. Quando você não concede nele lugar para o mal, o bendito Espírito de Deus revela a você as perfeições e glórias de Cristo para a sua consolação e gozo. Mas no exato momento em que você acolhe em seu coração um mau pensamento, ou que de seus lábios escapa uma palavra ociosa, sem ser logo julgada, o Espírito Santo começa, por assim dizer, a alterar a superfície do lago, e a sua felicidade e gozo se desvanecem, fazendo com que você fique inquieto e perturbado até que, com o espírito quebrantado diante de Deus, lhe confesse o pecado que tem sido a causa da sua perturbação. Aí então ficará restaurado o sossego de seu espírito e você desfrutará de novo o gozo da comunhão com Deus. Enquanto o seu coração se sente assim, tranquilo, porventura você acha que a obra de Cristo sofreu alguma mudança? Isto jamais poderá acontecer. E por consequência também a realidade da sua salvação não sofreu mudança. Mudou a palavra de Deus? É claro que não. Então permanece inabalável a certeza da sua salvação. O que foi que mudou então? A ação do Espírito Santo em você. Ele, ao invés de lhe mostrar as glórias do Senhor Jesus e de assim encher o seu coração com o sentimento do valor da pessoa e da obra de Cristo, se vê na necessidade de deixar essa preciosa ocupação para encher a sua consciência com o sentimento do seu próprio pecado, sua fraqueza
e sua falha. Ele o privará de sua consolação e de seu gozo enquanto você mesmo não se julgar, reprovando o mal que ele julga e reprova. Quando isto, porém, acontece, restabelece-se novamente a sua comunhão com Deus. Que, pela graça do Senhor, tenhamos sempre uma santa vigilância sobre nós mesmos, a fim de não entristecermos o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Querido amigo, querida amiga, por mais fraco que seja a sua fé, fique certo de que o bendito Senhor, em quem você tem depositado sua confiança, jamais mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. A obra de Cristo consumada jamais mudará. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Eclesiástico 3:14. A palavra por Deus pronunciada jamais mudará. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 24, 25. Assim, pois, o alvo da nossa fé, o fundamento da nossa esperança e a base da nossa certeza são igualmente perduráveis. Com confiança, então, podemos já cantar: ó Deus e Pai, te agradecemos, a paz, perdão e teu amor, com gratidão reconhecendo que temos parte em teu favor. Permita-me, pois, caro amigo, cara amiga, que pergunte a você uma vez mais: em que classe você está viajando? Eleve a Deus o seu coração e dele já, sem demora, a sua resposta. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João 5:10. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3, verso 33. Querido amigo, querida amiga, meu desejo é que a alegre certeza de possuir esta salvação tão grande encha o seu coração e domine toda a sua vida, agora e até que Jesus venha.